Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje eu vou mostrar para vocês como fazer um seguro para a sua pool de liquidez. Isso mesmo, uma espécie de proteção para a sua pool de liquidez. E para isso nós vamos utilizar a plataforma da Hyperliquid. E para quem não sabe, a Hyperliquid é uma DEX, né, focada aí em derivativos, né, em contratos perpétuos. Ou seja, aqui nós vamos conseguir fazer o famoso trading, né? Se você quiser utilizar a plataforma para fazer day trading, ficar especulando, aí é tudo por conta, sua conta e risco, né? Mas aqui dentro nós conseguimos montar a nossa estratégia de proteção. Tudo que eu falar nesse vídeo, né, mostrar aqui para vocês, está se baseando aí na estratégia para proteger as pools de liquidez. Mas aqui dentro da plataforma você conseguiria usar as mais diversas estratégias que você desejar, tá? Então esse vídeo vai ser um tutorial para você entender a plataforma e as suas funcionalidades focada especialmente em trade, tá bom? Então sem mais enrolação, bora pro vídeo. Pessoal, para achar a Hyperliquid, eu vou deixar o link aqui na descrição. E uma vez dentro da página, clique em Launch App, dá Continue e ele vai iniciar aqui o aplicativo da Hyperliquid. E como vocês podem ver aqui, o aplicativo da Hyperliquid é muito parecido com uma plataforma de trading, ou a plataforma lá, a parte de trading aí das corretoras tradicionais, como uma Binance ou uma Bybit, tá? E é exatamente isso, pessoal. Para criar essa estratégia de proteção baseado nas nossas pools de liquidez, nós vamos utilizar esta plataforma. Então, pontos importantes que vocês precisam entender aqui dentro da plataforma antes da gente iniciar. A gente tem todas essas abas aqui, né? Vaults, portfólio, staking, referência, né? Referrals, o link, leaderboard, ver aí o pessoal que mais movimenta. Eu não vou abordar nada disso porque não é um vídeo tutorial da plataforma completa. Hoje vai ser só dessa parte de trade, tá? Então, para você vai estar desabilitado. A primeira coisa que você precisa fazer é depositar um dinheiro aqui na plataforma. Por que que precisa depositar? Se nós vamos abrir e fechar a operação, tem que ser instantâneo, não dá para ficar pedindo permissão para sua carteira. Então esse dinheiro, em teoria, ele fica em custódia aí da Hyperliquid, linkado, claro, com a sua carteira e tal, mas isso é para agilizar a abertura e fechamento das operações. Então a gente vai aqui em depósito, primeira coisa que você precisa fazer é depositar dinheiro, né? Dólares aqui. O SDC, ele deixa depositar o SDT, o SDC e o SDC. Ele trabalha com três redes, pessoal. A Arbitrum, que é a segunda camada do Ethereum, assim como a Polygon, Base, Unichain, enfim, Optimism, a segunda camada, a rede do Bitcoin para você depositar em Bitcoin e a rede do Ethereum. Eles prometem aqui outras redes em breve. Eu utilizei a rede da Arbitrum, que é uma rede muito barata, né? Eu já expliquei aqui para vocês. Habilita na carteira de vocês a rede Arbitrum, pega o seu endereço, copia o seu endereço e envia o dinheiro da sua corretora de preferência para sua carteira. Yuri, já tenho dinheiro na minha carteira, só que está em outra rede. Eu queria só fazer o bridge. Aí a gente usa o Across Protocol, que eu já deixei o link aqui anteriormente para vocês, mas eu vou deixar de novo na descrição. Uma plataforma onde faz bridge entre as camadas Layer 2 aí do Ethereum. Então, conecta a sua carteira, você pode transferir entre redes, né? Não só para Arbitrum, mas para outras redes. Eles têm diversas redes aqui, tá? Então, todas essas redes você consegue fazer aí essa troca de ativos, né? Seleciona o montante, manda lá para sua carteira e tá tudo tranquilo. Então, você conectou a sua carteira, depositou e habilitou a parte de trading, certo? Então, agora nós vamos ver todas as outras funções aqui da plataforma. Como já deu para notar, essa é uma plataforma de trading. Então, eu tenho aqui do lado um gráfico de candles, né, onde eu consigo escolher os mais diversos ativos, né? Se eu clicar aqui nessa setinha ao lado do ticker, né, eu estou aqui no gráfico da AVE com o SDC, o SD, né, ele mostra, eu estou inclusive com uma operação aberta aqui, mas a gente já fala sobre isso. Eu tenho aqui os mais diversos ativos, então eu tenho Bitcoin, Ethereum, Solana, Hyper, XRP, SUI, tem Fartcoin, Layers, Popcat, Trump, Ethena, enfim, pessoal, vai ter os mais diversos ativos. Garanto que aqui os principais, as top 100 criptomoedas você vai encontrar aqui com facilidade. A não ser que você queira operar um par de ativo muito exótico, você não vai encontrar, talvez, aqui. Escolha o ativo, clica, você vai conseguir visualizar o gráfico. Aí essa parte aqui de visualização de gráfico, pessoal, é muito parecida lá com o TradingView, o DEX Screener, tudo que eu já mostrei, inclusive aqui no canal. Tudo para quê? Para você fazer uma análise gráfica e fazer uma operação baseado nessa análise, se você desejar. Nós vamos operar de acordo com
uma estratégia que eu vou mostrar para vocês aí de proteção da nossa pool de liquidez, que eu já vou comentar sobre. Mas basicamente aqui você consegue utilizar todas as funções, né? Traçar uma LTA, uma LTB, traçar linhas, traçar regiões de suporte e resistência, enfim, todas as funções que nós já sabemos que temos aí em plataformas de análise gráfica. Escolher o time frame, né? O tipo de gráfico, candles ou em linha, e adicionar indicadores. Aqui eu tenho o livro de ofertas, né? O order book, então que fica mostrando a liquidez e os mais diversos preços, né, entre compradores e vendedores. E aqui do lado eu tenho a nossa famosa boleta, onde nós vamos configurar aqui para aprender a fazer corretamente as nossas operações. Então vamos lá, agora eu vou mostrar para vocês o passo a passo importante do que vocês precisam entender aqui na parte da boleta. Ainda mais se você não está familiarizado com isso tudo. Aqui, pessoal, nesse primeiro item, onde está escrito Isolate, é a parte de margem. Aqui, se eu clicar em cima, vai abrir isso aqui. É a margem. Existem dois tipos, a cruzada e a isolada. A cruzada, ela utiliza todo o capital que você tem para manter uma operação em aberto. Então, se eu deposito $1.000 e abro uma operação de $10, $100 que seja, e essa minha operação começa a avacalhar, começa a ir contra, e eu não coloquei o stop, eu esqueci aberta por algum motivo, ele vai comendo todo o saldo da minha carteira que eu depositei dentro da plataforma, né? Você tem que dentro da plataforma, não da sua carteira, perdão. Ele vai comer o seu saldo até você não ter mais liquidez e aí ele fecha a operação. Você está com mais de uma operação, por exemplo, você está com uma operação no Ethereum, no Bitcoin e estava no Mantra. Estava comprado no Mantra. E o Mantra derrete 90% igual aconteceu. E você estava sem stop, sem nada, o que vai acontecer? Ele vai liquidar as outras operações para dar liquidez para essa operação e até que ele vai estopar tudo. Então, não é inteligente usar margem cruzada, na minha opinião. Tá? A não ser que você fale, não, eu gosto de operar assim, eu vou fazer, aí faça por conta e risco. Eu utilizo a isolada. A isolada, eu vou definir um montante de capital por operação. Então, por exemplo, eu posso falar, não, nessa operação eu quero perder aqui no máximo $10. Então, eu vou entrar com $10 na operação. E, e aquilo, se der errado, o máximo que eu vou perder é este capital e não outro. Então, seleciona isolado. Uma vez ele confirma, aí nós temos aqui esse segundo item, que está escrito aqui 5x. Pessoal, o que que é isso? Isso é a alavancagem possível que nós podemos utilizar. Cada ativo tem uma alavancagem máxima que a plataforma permite. Então, por exemplo, o Bitcoin, eles permitem você utilizar uma alavancagem de até 40 vezes. Em Aave, eles permitem utilizar uma alavancagem de no máximo até 10 vezes. Então, vamos fazer como se eu fosse utilizar uma alavancagem de 10 vezes para vocês entenderem. Eu estou aqui no gráfico de Aave, eu abri uma operação ontem e no momento ela está positiva. Tá? Aqui, ó, eu estou ganhando $1 nesta operação. Eu abri a operação com $5,93. Tá? Ela está em 10x. Eu não sei se ela está em 10x ou em 5x, é porque eu acabei de alterar aqui. Deixa eu voltar aqui para 5x para não ter perigo. Vamos ver. Ela estava em 5x mesmo, tá, pessoal? Não abri em 10x. Mas o que que isso significa? Significa que, percentualmente, quando o gráfico mudar a partir da sua operação, né? Se você faz um long, que é comprar, ou faz um short, que é vender o ativo, apostar na queda, aqui você aposta na alta, aqui você aposta na queda. A partir do momento que você fez essa aposta, você vai colocar uma ordem no preço que está no mercado. E o meu preço que eu fiz foi aqui no 173,32. Então o ativo agora caiu, ele está com uma queda do ponto meu de entrada para agora. Então eu estou ganhando. Ele caiu cerca de 4,5%. Só que eu não estou ganhando só 4,5%, eu estou ganhando 4,5% vezes 5. Então, se o ativo cai 1% e você está com uma alavancagem de 5, você vai ganhar 5%. Em cima do quê? Do montante que você entrou na operação. No caso, eu entrei com uma quantidade muito pequena, que isso aqui é só para exemplo. Eu vou abrir uma outra operação aqui com vocês depois. Mas aqui eu abri com cerca de $5,93. Então, o mercado caiu 4,5% e eu já estou ganhando 22,5% na minha operação. Eu estou ganhando 22,5% em cima do quê? Em cima desse montante aqui de margem isolada que eu coloquei. Não em cima da alavancagem, em cima da margem isolada. Então, a alavancagem permite eu ganhar mais dinheiro.
Então, se eu estou com uma alavancagem 10 vezes e o mercado cai 10%, eu já estou fazendo 100% do meu capital. Ou, se vier contra, eu vou estar perdendo também, aí quase vai estar praticamente me estopando, me liquidando, me tirando do mercado. Mas a vantagem da margem isolada é que no máximo que eu vou perder é isso aqui. Independente da alavancagem que eu use, o máximo que eu perco é o tanto que eu coloquei na operação. E isso é muito bom. Então, conseguiram compreender? Só para não deixar dúvida. Se eu tivesse utilizando lá no Bitcoin alavancagem de 40 vezes e o Bitcoin cai 1%, eu vou ganhar 40% em cima do capital que eu entrei aqui. Então, se eu entrei com US$ 10 e o Bitcoin cai 1% e eu estou com uma alavancagem de 40 vezes, eu já vou ganhar US$ 4 só com esse 1% de queda. Se eu tô com a alavancagem de 40 vezes e o Bitcoin cai 10%, 10, apenas 10%, eu já estou ganhando 4 vezes o montante que eu coloquei. Então, se eu coloquei, vamos arredondar que fosse US$ 5, vezes 4, eu já vou estar ganhando US$ 20 com essa operação, com uma queda apenas de 10%. Então vejam que a alavancagem ela pode ser muito boa ou ela pode ser muito perigosa, porque se a operação vier contra, ela vai te estopar muito rápido. Então a chance, quando você usa alavancagem muito grande, é qualquer oscilação de mercado, de repente ele te tira e depois faz um movimento ou simplesmente te estopa e você perde dinheiro, tá? Então eu diria que para iniciantes uma alavancagem de 5 a 10 vezes é bem tranquilo. Uma vez que vocês entenderam aqui na parte da boleta, a margem e o que é alavancagem, aí nós temos aqui, ó, o buy e sell, né? Buy and sell, long e short, compra e venda. E nós vamos poder aqui selecionar, antes de fazer a nossa entrada, se a nossa ordem vai ser a mercado ou a limite. A mercado, pessoal, eu vou entrar instantaneamente. Eu vou tomar a liquidez aqui do book de oferta. Então, o preço está aqui 166, quem tiver aqui próximo de vender a 166, eu vou tomar essa liquidez. Se não tiver ninguém querendo oferecer liquidez aqui próximo do preço de mercado, ele vai pegar do lugar mais próximo. E com isso, eu corro o risco de slippage. Eu posso perder de zero, né? Posso não perder nada, ele pode executar a ordem exatamente onde eu cliquei, ou até 8% de slippage. Então, eu posso clicar numa ordem e de repente já está devendo 8%, já está perdendo 8% do meu capital. Acredito que em pares mais líquidos como Bitcoin, Ethereum, isso não vai acontecer, mas com pares mais exóticos pode acontecer por falta de liquidez, por falta de gente interessada em operar no ativo, então o book fica fragmentado, né? Tem uma pessoa lá vendendo a 179 e o próximo só está vendendo de repente a 175. Você não tem muita liquidez. Então eu diria, usem ordem a limite. Ordem a limite nada mais é, nós vamos escolher um preço de entrada. Quando ele atingir aquele preço, ele abre a nossa ordem. Só que nós conseguimos pôr aqui uma ordem bem próxima, por exemplo, se está 165,77, eu consigo pôr uma ordem aqui, ó, bem próxima, ó, 165,60. Então, coisa de 2 centavinhos, qualquer variaçãozinha ele vai pegar na nossa ordem. Eu vou abrir aqui o gráfico de Solana para vocês entenderem, ó. Só esse desse aqui não tenho nada, tá? 142. Então, por exemplo, 142,78, ó, eu posso colocar aqui, ó, fica muito próximo. Então, qualquer variação, ele vai pegar a nossa ordem. A próxima etapa, pessoal, é escolher o tamanho da nossa posição. Aqui vocês precisam prestar muita atenção. Então, digamos que eu estou usando uma alavancagem de 10 vezes. Vou dar um confirmar aqui. Vou utilizar uma alavancagem de 10 vezes em Solana, tá? Isso é só um exemplo. Ah, Yuri, quanto que você vai utilizar nessa operação? Ele tem essa barra aqui que eu posso para trás e para frente e percebam que ele fala, nossa, US$ 102. Mas, poxa, de US$ 102, você só tem disponível aqui para trade 10 e 24 e você consegue utilizar até 102,60. É isso mesmo, porque eu estou na margem de 10 vezes. Se eu mudar aqui, ó, descer para 5, ele vai mudar aquilo lá. Ele vai falar que o máximo agora que eu tenho é 51, porque eu estou usando a alavancagem. Então, quando você for escolher o preço de entrada, você tem que pensar que você está usando com alavancagem. Então, se eu tenho US$ 10 disponível e se eu quisesse fazer uma operação utilizando no máximo US$ 5 para perder metade desse valor aqui, eu teria que vir aqui e escolher 50%. Aí eu utilizaria esses 25,60. Eu ia entrar com o tamanho de uma posição de US$ 25, mas eu estou utilizando apenas US$ 5. Isso é alavancagem. Então, toda vez que você for escolher fazer um trade, prestem atenção nesta parte. Yuri, quero utilizar os US$ 10.
E aí você põe o máximo. Você pode utilizar tanto aqui a barra de porcentagem, quanto arrastar, quanto aqui na parte de valores, tá? $10. Se eu fosse utilizar apenas $10 com a alavancagem de 5 vezes, é como se eu estivesse entrando apenas com $2 do meu bolso. Então ainda vou ter $8 disponíveis aqui para mim fazer a operação. Bem simples, bem tranquilo de entender isso. Aqui, pessoal, eu deixo habilitado sempre a parte de take profit e stop loss, por segurança, tá? O mais importante aqui é sempre você colocar o seu stop loss, pelo menos, né? A um preço onde você sairia da operação. A não, se você não colocar, não tem problema. Quando você está usando em margem isolada, e em algum momento, se for contra a sua posição, ele vai chegar no preço seu de liquidação, ou seja, ele vai fechar essa operação automaticamente, porque você está perdendo dinheiro e você colocou o máximo aqui, um máximo, vamos dizer, $5, $10, ele atingiu, ele vai fechar a operação. Só que se você colocar um stop loss e um take profit, você pode sair antes, né? De qualquer forma, quando a gente abre a operação aqui, você pode fechar isso a qualquer momento. Eu vou mostrar depois para vocês. Pessoal, uma vez que nós entendemos aqui como funciona a boleta para poder apregoar uma ordem e todas as outras funcionalidades, agora nós vamos falar da estratégia que eu costumo utilizar para pools de liquidez. Normalmente, compensa fazer um seguro da sua pool de liquidez de no máximo de 5 a 10% do capital que você tem na pool. Então, por exemplo, pessoal, eu estou aqui com a pool de Solana, USDC, na Orca. Eu fiz essa pool com cerca de $120. Tava ali no preço de $150, mais ou menos, tá? O mercado caiu aqui, eu já tô tendo um impermanente loss. Se eu tivesse feito esse seguro quando eu fiz a pool, né? Então eu teria aqui do 150 até o 110 para utilizar os meus dólares para comprar Solana e teria aqui do 150 ao 180 para vender a minha Solana e sair no lucro aqui vendendo o ativo e também ia gerando as taxas. Então, qual é a ideia quando se você quiser montar um seguro, achar que está no momento de montar um seguro? Por exemplo, está no momento de incerteza de mercado, não estamos no bull market, não estamos com um mercado super otimista. E compensa você fazer um seguro, né, aí por proteção de 5 a 10% do seu capital. Então vamos dizer, eu estou fazendo essa pool aqui com 120, mas vamos dizer que fosse $100 para ficar a conta fácil. Então, no máximo que eu vou colocar num trade de seguro é de 5 a $10. Então eu venho aqui na plataforma do Across e eu sei que o meu range é do 110 ao 180. Então, como que eu monto esse seguro? Por exemplo, agora está aqui no 140. Então tá um pouco abaixo aqui do meio do caminho, né? Ó, vamos fazer a marcação aqui do meu range. 110, tá aqui, ó. E 180 tá aqui. Então tá aqui praticamente no meio do caminho, né? O que que eu posso fazer? Eu posso montar uma operação onde eu vou entrar aqui, eu tenho cerca de $10 disponíveis. Estou com um 3x, então é só 3 vezes o valor. Então tudo que eu colocar aqui vai ser multiplicado por 3. Então se eu colocar $1, vai ser $3. Se eu colocar $10, vão ser 3,33, né? Do meu bolso. Então, ó, $10, eu estaria utilizando praticamente um pouco mais de $3,40. Se eu quero utilizar 5, são 15, pessoal. É vezes 3, né? 3 vezes 5, 15. Então, vou utilizar $5 aqui para esta operação com vocês. Onde o meu take profit, eu vou colocar aqui no 110. E o meu stop loss, consigo colocar no 180? Consigo colocar aqui no 180. Então, basicamente, eu estou utilizando os limites da minha pool para colocar o meu take profit e o meu stop loss. Não necessariamente eu preciso esperar ele chegar nesses preços. Se ele chegar aqui próximo, eu posso fechar a operação antes, assim como se eu quiser fechar antes aqui, eu também posso. Mas o que vai acontecer? O máximo que eu vou perder nessa operação aqui vão ser cerca de $5. Não vou perder mais do que isso, né? Se o Solana volta a subir forte, vem aqui para o topo e me estopa nessa operação, o máximo que eu vou perder aqui são $5. O que não vai ter problema, porque se Solana voltar a subir, eu vou pegar toda a valorização do montante de Solana que eu já tenho e eu vou vender isso com lucro. A única coisa que eu vou sair com $5 a menos de lucro que eu teria de qualquer forma com esta piscina. Mas se ele vier aqui para o limite inferior, né, menos 22%, eu vou ter menos 22% de capital aqui, né? Eu estou fazendo a conta de padaria, tá? Porque vai ser mais, porque a minha Solana, eu já tenho uma quantidade de Solana aqui, né? Ó, $55. Se ele cair mais 22%, eu vou utilizar todos os meus dólares para ir comprando essa Solana e ainda vou sofrer toda a desvalorização desses $55 aqui. Então, mas vamos fazer que a conta de padaria fosse aqui 20% de desvalorização. Então, eu vou ter 20% de desvalorização em cima desses 115. E se eu fizer esta operação aqui que eu estou mostrando para vocês, com de 5 a 10% do capital
capital ali da pool, eu vou minimizar esse impermanente loss. Então é bem interessante vocês utilizarem essa estratégia, principalmente quando você está com um pouco de receio. De repente você fala, nossa, cara, essa cripto aqui eu já tenho uma quantidade bacana, eu montei porque eu gosto dessa pool, mas se voltar a cair aqui, eu vou ficar com uma quantidade muito grande, então talvez seja interessante eu montar um seguro. E você pode utilizar essa estratégia. E uma vez que você escolheu ó, o seu take profit e o seu stop loss, perceba que o meu take está menor que o meu stop loss, então eu vou colocar aqui, vou colocar no 100. Vai que ele passa do 110, né? Que é o range da minha, eu continuo ganhando. Então aqui eu consigo ainda ganhar um pouco mais do que o meu stop. Normalmente, pessoal, o ideal numa operação é você ficar com um take profit do uma vez e meia a duas vezes do que o seu stop, tá? Mas como isso aqui é basicamente só um seguro, não é uma operação no mercado financeiro, não tem problema. Se fosse um trade, eu especulando aqui na queda, eu poderia colocar o meu take aqui e o meu stop um pouco acima do último topo, ou se fosse esse topo anterior seria o 180, mas um pouco acima desse topo anterior. Para quê? Para ter equilíbrio na operação. Mas isso é assunto para outro vídeo. Então, uma vez que eu escolhi, eu vou aqui, dou place a order. Ele vai abrir a minha operação. Pronto, já abriu. Já estou com a operação aberta aqui. Estou usando cerca de 4,76 dólares aqui. Ah, ele entrou com margem cruzada, pessoal. Olha só, ó, isso é bom acontecer. Eu não selecionei aqui quando eu mudei para o ativo de Solana a margem isolada. Então, toda vez que você muda de ativo, você tem que fazer isso. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou fechar essa operação. Tá vendo que tem aqui, ó, close, o close out? Posso dar um close out, ele vai fechar todas as operações. Eu posso dar um close aqui, né? Limite ou não. Então, eu vou fechar aqui, ó, 100%. Vou dar um confirmar aqui, para ele fechar já já a operação. Pronto, pessoal, ele fechou a operação. Olha só, isso é bom acontecer esse erro aqui com vocês. Então, ó, margem isolada. Verifica sempre isso. Você vê que a gente deixa passar, tá distraído, pode acontecer de passar. Então, vamos lá de novo aqui, ó, 100, 180. Eu vou dar place a order de novo. Pronto, pessoal, agora sim eu estou aqui com margem isolada, usando cerca de 4 dólares e 76, e eu criei aí um mini seguro para minha pool de liquidez, onde no máximo que eu vou perder aqui com essa operação são esses 4,76. Cada pool, pessoal, vai ter o seu critério aí de criação desse seguro, né? Se você está com incerteza, se você está inseguro, se nós estamos aí de repente em bear market. Aí, imagine se você tivesse criado esses seguros quando lá em dezembro, em janeiro, quando o mercado estava em alta. Tava todo mundo achando que ia ser só alta, né? Se você tivesse criado esses seguros para sua pool de liquidez, garanto que muita gente teve suas pools aí, saíram do range e acabou segurando os ativos até agora. Então você minimizaria esse prejuízo aí de desvalorização dos ativos. Outra coisa que tem muita gente que faz, que eu vou comentar rapidamente para esse vídeo não ficar muito longo, tem gente que calcula um seguro para cobrir praticamente 100% do impermanente loss. Só que qual que é a desvantagem de fazer isso? A desvantagem é que quando você faz um seguro de 100%, você não vai ganhar nem com a alta da sua pool e nem com a queda. Você só vai ganhar com a geração de taxa. Então pode ser interessante para quem tem pools aí com muito dinheiro. Então, por exemplo, você tem 1 milhão de dólares, quer fazer pool de liquidez, né, dividir aí esse 1 milhão em algumas pools, você pode fazer seguro para todas e você vai ficar só gerando a taxa e ele vai estar ali mais ou menos coberto, né? Tem que fazer os cálculos, né? Você tem que vir aqui e fazer os testes para cobrir. Então você vai ter que calcular o seu preço de compra que você fez do ativo versus o preço médio que está ali de onde você criou a pool até a utilização de todos os seus dólares. Vai ter que fazer o preço médio disso, né? O preço que você comprou versus o preço médio de compra da queda. Divide por 2, você vai achar o seu preço médio, né? Soma um e outro, divide por 2, você vai achar o seu preço médio do range inferior. E aí você pode montar uma estratégia para nunca ter prejuízo, sempre só ter a geração de taxas. Pode ser interessante. Para mim, no momento, não vale a pena isso, porque eu gosto de lucrar aí quando tem os movimentos de alta do mercado. Eu acho que compensa mais do que ficar fazendo esse tipo de seguro. Mas eu entendo que tem quem tem muito dinheiro ou de repente quem quer criar uma pool numa meme coin e tá com medo, de repente vale a pena fazer este seguro, tá bom? Cobrindo aí praticamente todo o impermanente loss da pool de liquidez. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que tenha sido bem explicativo. Não posso ficar falando mais, porque senão esse vídeo vai ficar muito longo. Mas se você ficou com alguma dúvida, por favor, manda aí nas perguntas. Esse é um prazer te responder. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, por favor, curte, compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado a todos vocês que me acompanharam até aqui e até o próximo vídeo.